Salve e paz a todos. De cá quem fala, Guerreiro Charles na missão, chegando para mais uma missão agora para falar de igreja, tá ligado? Vamos falar de igreja no bagulho. E aqui, para começar falando, o que é igreja? O que não é igreja? Vamos começar tratando da origem da palavra. Então, tratando da origem da palavra, nós vamos voltar lá em Atenas, cidade grega. Quando a gente lembra da Grécia até hoje, Atenas é notável, pode crer. Lá em Atenas, os camaradas já se reuniam como igreja, sabia disso? Os camaradas se reuniam como igreja, sangue bom. Mas não como a gente conhece o modelo de igreja de hoje, obviamente, né? Te peguei. Mas eles se reuniam como igreja, como cidadãos atenienses. Lá, eles colocaram um sistema de democracia, só que era um sistema de democracia bem direto, tá ligado? Não era como a gente tem democracia aqui hoje e vamos deixar a democracia do Brasil de lado, né? Vamos para atenienses. Os atenienses, quando tinham um assunto para se resolver, lá ia um arauto, tocava trombeta e o povo era convocado para sair das suas casas e ir até uma praça pública e discutir ali o assunto que deveria ser resolvido, que a população queria, mas só os cidadãos atenienses poderiam participar. Escravos, por exemplo, não participariam. Cidadãos atenienses. E essa palavra igreja, no original grego, que eles usavam lá, era eclésia. E ela quer dizer simplesmente congregação. Por quê? Porque eles ali se ajuntavam, ali formavam uma congregação e discutiam seus assuntos como cidadãos, assuntos políticos. E aí a gente vai ver Jesus dizendo a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus, ela não vai ser uma igreja política. Os judeus já estavam acostumados também com esse termo, igreja, só que não era usado de maneira religiosa, era usado de maneira política. A palavra, o costume, ele não ficou só em Atenas, ele era praticado em mais lugares, e os judeus estavam já habituados com o uso desse termo, igreja. E então Jesus vem a introduzir também esse termo para com aqueles que viriam se reunir em nome dele. Então, em nome de Jesus, a igreja se reúne como cidadãos, não de um sistema político, mas sim cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. Então ali havia, por exemplo, os judeus estavam vivendo debaixo do sistema de governo romano, inclusive contra a vontade deles. Mas, porém, Jesus vai dizer que ele edificará a sua igreja, ou seja, aqueles que vão se reunir não para decidir questões políticas, porém vão se reunir em torno do nome de Jesus, vão se reunir em torno de objetivos espirituais, vão se reunir para adorar a Deus, vão se reunir para proclamar as verdades de Deus. Isso não se dá, claro, logicamente, simplesmente a reunião que nós fazemos, mas é o que nós somos. E a Bíblia vai dizer que igreja é o corpo de Cristo. Então, passa longe daquela ideia de se pensar que eu sozinho sou igreja. A Bíblia nunca trouxe a ideia de que o indivíduo é igreja, até porque a palavra original, o costume original quando se falava em igreja, não tinha nada a ver com um indivíduo somente, mas tinha a ver com a reunião dos cidadãos em torno
de discutir um objetivo, de discutir uma causa, de resolver uma situação, enfim, razões políticas para que a igreja se reunisse, que não é a igreja de Cristo, mas era a igreja dos cidadãos de uma determinada comunidade. Então, uma comunidade cristã, ela é uma igreja e ela se reúne. E ela continua sendo igreja quando não está reunida, mas ela é uma igreja porque é o corpo de Cristo. E é um grande privilégio para mim poder fazer parte do corpo de Cristo, daqueles que vão morar no céu. É uma grande alegria. Agora, ainda pensando no que não é igreja, igreja não é aquela construção que nós vamos para adorar a Deus. Aquela construção que nós vamos para adorar a Deus é um edifício aonde nos gera uma comodidade, mas nós podemos nos reunir em uma sala alugada, nós podemos nos reunir na casa de alguém, nós podemos nos reunir numa praça e nós vamos estar sendo igreja da mesma maneira, apenas sem a mesma comodidade que vai haver se construímos um lugar específico com, por exemplo, sala para crianças, com, por exemplo, banheiro masculino, banheiro feminino, com, seja poltronas, cadeiras, bancos, enfim, um lugar onde estaremos bem acomodados. E é isso que talvez possamos chamar de casa de oração, por exemplo, um lugar onde vamos nos reunir para buscar ao Senhor. Ali a igreja irá se reunir e não o lugar é igreja. Igreja somos nós. E se você não faz parte de uma, eu vou dizer para você, é um grande privilégio fazer parte da família de Deus na terra, a igreja do Senhor, com seus membros, com suas dificuldades, com suas variações de funções entre os membros, né? E as dificuldades dos membros, mas há um cabeça que é Cristo, que cuida da sua igreja e zela por ela. Pegou a visão? Então era isso por hoje. Se você gostou do vídeo, já sabe como é que faz. Também se inscreve que daqui a pouco tem mais, se Deus quiser.